Muitas vezes é constrangedor para nós, constrangedor porque Adonai nos constrange, não é porque nós nos envergonhamos de alguma coisa fisicamente falando. Mas o constrangimento que Adonai coloca no nosso coração, às vezes ele leva um tempo para nós encontrarmos o motivo e o porquê ele nos constrange dessa maneira. No dia 19 de março desse ano, quando eu me casei, muitas das pessoas que estão sentadas aqui vão lembrar do que eu vou falar. E eu não quero pecar por faltar com o nome de uma ou de outra pessoa, mas eu lembro nitidamente do número de pessoas que trabalhou o dia inteiro e nas vésperas do casamento para que aquele casamento acontecesse aqui dentro dessa casa. Eu pedi a Adonai que eu casasse dentro dessa casa, porque para mim não havia sentido em casar fora daqui. E eu estou falando que eu fico constrangido porque no dia do casamento, quando eu vi todas as pessoas, eu lembro pessoas com vassoura, com rodo, com pano, eu lembro Glauber, Leide correndo para cima e para baixo com vassoura para... Lembro do pessoal lá embaixo, Rovena, inúmeras pessoas que trabalharam aqui, a casa por inteiro trabalhou aqui naquele dia. E quando nós tivemos uma refeição na hora do almoço, eu fiquei constrangido. E eu não sabia ainda qual era a palavra que traduzia o motivo do meu constrangimento naquele dia. Hoje eu sei a palavra. Porque o que me constrangeu foi o sentimento de ser matriciado que eu estava tendo naquele dia. Num alto nível, não que nesses 20 e tantos anos eu não tenha sentido, mas ali atingiu o ápice de um sentimento de ser matriciado. Se sentir acolhido por uma casa que te toma como um filho, de uma forma plena. E mesmo sem saber que o nome era esse, eu lembro que na hora do almoço eu virei para as pessoas e falei: como pagarei a vocês e a Adonai por tudo isso aqui? E eu publicamente disse que eu votaria minha vida a servir esta casa, até o último dia. Que se em algum momento da minha vida eu me desviasse, a Adonai tem autorização minha de tirar a minha vida, porque eu votei e eu vou pagar. E um voto desde o pano de chão, a carregando alguma coisa, a ensinando a palavra, a trabalhar qualquer coisa. A minha condicional para Adonai foi: eu me senti acolhido por uma casa que me gerou como uma mãe a um filho. Então eu não tenho como pagar isso de volta senão com a minha própria vida. E foi isso que eu votei no dia do meu casamento. Só que hoje eu sei que o que me motivou e o que me constrangeu foi o sentimento de ser matriciado. E interessante que muitas pessoas têm dificuldade de entender essa questão de ser matriciado. Eu não estudei nada sobre isso hoje. Mas antes eu lembro que eu já estudei algumas coisas e eu já compartilhei com os irmãos sobre isso. Mas o sentimento de pleno de ser matriciado, que é oriundo das mulheres, não é do homem, só existe um indivíduo, se assim podemos dizer, do sexo masculino, se assim podemos dizer, que compartilha com as mulheres o sentimento de matriciar alguém, e é Adonai. A palavra, quando ela se relaciona em algumas expressões falando do nome de Adonai, quando ele usa a forma feminina de falar, é porque ele está querendo mostrar o apreço de Adonai a um filho como uma mãe que o gerou e o fez nascer. É a única expressão na Torá vinculada a um indivíduo do sexo masculino, um sentimento singular de um indivíduo do sexo feminino. Porque Adonai não tem sexo. Eu estou dizendo nesses termos para nós entendermos que a Bíblia o trata como um homem. Ele, o Senhor,
Nesse sentido, a Bíblia diz que Adonai nos matricia ao nos dar vida. E hoje, quando eu acordei, que eu dormi 1 horinha e pouco, eu virei para minha esposa e falei assim, eu não consegui encerrar o estudo, ele não fechou, faltou algo para o estudo acabar. E hoje eu, com essa palavra que a pastora deu agora pela manhã, eu entendi o porquê que o estudo não fechou. Mas, de alguma forma, o Eterno estava me falando como isso deveria se encerrar nesta manhã, com uma música que eu me lembrei a semana inteirinha, que só as pessoas com 20 anos de casa vão lembrar dessa música. O Cântico de Maria, ali em Lucas capítulo 1, cantado em todas as línguas, foi um cântico que começou nesta casa, lá nos primórdios, quando o povo começou a ser matriciado por Adonai, nesses termos que foi falado aqui. Rita Alvina lembra, Rogério lembra, Creuza, Sandra Machado, só o pessoal lá dos 20 anos vai lembrar disso. E nós vamos, depois que o estudo encerrar, nós vamos lá no... Eu vou encerrar com esse texto onde mostra isso, porque houve um grande desvio do entendimento quando Maria ali, ela faz o papel de uma matriciadora. A humanidade a toma dentro de um padrão de santidade errôneo, porque fere a Torá, porque ali Maria está representando a santidade de Adonai em matriciar Yeshua. E agora eu entendo com essa palavra que nos foi dada a questão do matriciar, porque desviou-se o entendimento humano de que uma mulher seria mãe, uma mulher física seria mãe de Elohim, como ela é colocada. Mas ali ela é o símbolo do amor matricial de Elohim pela humanidade quando ela dá luz ao filho de Elohim. E talvez seja esse o ponto que mais eu tenha aprendido estudando a Paraxá nessa noite. E outra coisa que me deixou muito preocupado e constrangido foi quando eu comecei a estudar a porção, Léo, e Toledot não saía da minha cabeça. Porque quando eu começo a estudar a porção e eu começo a ver exatamente o testemunho da vida de Jacó sendo colocado em xeque por Labão, e muitas vezes Jacó tomado como um falso, nós temos que entender quem era Jacó e em quem Jacó iria se transformar pelas mãos de Labão. E aí eu tive que voltar em Toledot, quase metade do estudo a gente volta em Toledot, porque nós precisamos olhar para Jacó da forma como Adonai olha para cada um de nós, seres e indivíduos em formação diante de Adonai. Se nós não enxergarmos Jacó como um homem cru, que passa por um processo para ficar pronto, nós não vamos entender o caráter de santidade de Adonai implícito na vida de Jacó. Por isso que muitas vezes expressões como enganou o seu irmão, ludibriou o seu pai, tornam Jacó um homem falso para muitos que o interpretam dessa forma. Mas se nós não conhecermos a gênese de Jacó, nós não vamos conseguir a essência daquilo que Elohim estabelece em Vayetze através da vida de Jacó. Que a pastora já nos colocou, que ele ali estabelece Bet-El, que viria a ser o local de sacrifício adequado para todos os povos. Então eu fui obrigado a voltar em Toledot em algumas questões, porque quando eu começo a estudar a saída de Jacó para Padã Arã, eu entendo uma questão que eu tentei escrever da seguinte forma, que nenhum homem ou mulher que carrega sobre si uma promessa dada por Hashem pode completar os seus dias sem adquirir uma singular intimidade com Hashem. Quando o Eterno determina algo, custe o que custar, isto vai se cumprir. Quando ele diz que algo vai acontecer, custe o que custar, vai acontecer. O que varia nessa equação de tempo gasto para acontecer são as circunstâncias que envolvem a situação.
Ele pode dizer que Jacó se tornaria o pai de uma multidão. Isso demorou pelo menos 14 anos para começar a se formar, quando ele começa a ter os seus filhos ali. A partir de 7 anos, né, casado, ele começa a ter os seus filhos. E o grande problema que nós vamos ver ali era essa imaturidade de um indivíduo em formação, querendo saltar à frente de Adonai para estabelecer um tempo que não cabia a ele estabelecer para ele. Porque depois nós vamos enxergar que existem 2 formas de tempo na Torá. Uma pré-estabelecida e uma ainda indeterminada para o nosso conhecimento. Determinada nos céus por Adonai, mas ainda indeterminada para nós, porque nós ainda não podemos ou não temos capacidade de entender este tempo. E é ali que Jacó, na sua imaturidade, ele passa por um processo de 20 anos para se ajustar diante de Adonai e depois chegar à estatura de lutar com Adonai, nas condições que a Torá nos ensina que ele luta contra Adonai. A porção anterior, Toledot, Gerações, ela nos mostra que Jacó estava nesse franco desenvolvimento como homem de Adonai e ainda um futuro patriarca. Ele possuía uma característica importante, ou algumas características importantes, que para crescer e atingir essas expectativas de Adonai, foi dado a ele e não ao seu gêmeo ali no ventre. Ele era um homem humilde, ele habitava em tendas e tinha a capacidade de ouvir e de se submeter. Esses atributos de Jacó dão a Jacó a condição de se tornar o patriarca que leva o nome de uma nação, a nação de Israel. Que mais à frente ele vai ter essa alteração no seu nome quando ele cumpre aquilo à risca do que Adonai estabeleceu para ele. Vamos lá em Gênesis 25, olhar os versos 27 e 28. Imagine que dentro de um mesmo ventre, de uma mesma mulher, 2 homens são formados. E nós sabemos que tanto as características físicas quanto as características subjetivas de gêmeos, elas podem ser totalmente diferentes, mesmo nascendo no mesmo momento, da mesma mãe e de mesmo pai. Conversava com o Ulisses isso essa semana, a gente indo trabalhar, que o fato deles serem gêmeos, pela própria Torá, nos dá base para entender que eles não eram gêmeos idênticos, nem na aparência, nem no comportamento. Quando nós vemos a descrição aqui do nascimento dos 2, nós vamos ver que a Torá diz que um era peludo e ruivo e o outro era sem pelos, dando características físicas para entendermos que eram gêmeos bivitelinos, ou seja, eles tiveram gestações diferentes ao mesmo tempo, mas abrigados no ventre de Rebeca de maneira separada. Quando um homem fecunda uma mulher e ela dá gêmeos, ela pode se dar de 2 formas. A célula do homem gera vida em uma célula da mulher e depois ela se subdivide em 2, 3, 4, 5 indivíduos iguais fisicamente. Ou a mulher produz mais de uma célula e mais de uma célula do homem fecunda as múltiplas células da mulher. A diferença é que quando é uma única célula gerando indivíduos iguais, são os gêmeos univitelinos. Está aqui Yuri, que tem alguns em casa. Ele tem os 2 casos. No caso dele, 2 são gêmeos univitelinos e um ficou diferente, numa mesma gestação. E tem os casos dos bivitelinos, que são aqueles que podem um nascer moreno, outro branco, um homem e uma mulher, podem ser sexos diferentes dentro de gêmeos. Então, a diferença grosseira entre Esaú e Jacó, ela era inclusive física. A ponto da incompatibilidade dos 2 iniciar no ventre. A Torá diz aqui no capítulo 25, vamos ler aqui um pouquinho antes, no verso 19. São essas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. Isaque tinha 40 anos quando tomou por mulher Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã-Arã, e irmã de Labão, arameu. Isaque orou insistentemente ao Eterno por sua mulher, porque ela era estéril. O Eterno ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela e ela disse: por que isso está acontecendo comigo?
e foi perguntar ao Eterno. O Eterno lhe disse: 2 nações há no seu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que desse à luz, havia gêmeos em seu ventre. Saiu o primeiro ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois saiu seu irmão, agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Tinha Isaque 60 anos quando Rebeca deu à luz. Ele paga um preço de 20 anos para gerar. 20 anos. Depois saiu o seu irmão, verso 27. Cresceram os meninos, Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo, ao passo que Jacó, homem sossegado, habitava em tendas. Isaque, que tinha gosto pela caça, amava Esaú mais, mas Rebeca amava Jacó. Jacó tinha feito um guisado quando Esaú chegou do campo muito cansado. Daqui para frente a gente vai tocar num segundo momento. Aqui fala que ele era um homem sossegado e era um homem de tendas. Uma característica diferente de um homem do campo, ávido pela caça, pela prática da caça, o ato de matar um animal para poder comer. Essas eram as características inversas que os dois tinham. Interessante que numa outra tradução diz assim: os 2 adolescentes crescem. Esaú, é um homem que conhece a caça, um homem dos campos. Jacó, homem íntegro, habita em tendas. Isaque ama Esaú, a caça em sua boca. Rivca ama Jacó. Existe uma diferença, a pastora tocou num ponto importante. As 2 palavras amor, elas derivam aqui da mesma raiz hebraica, mas elas têm sentidos totalmente diferentes. E isso, dentro de um contexto que nós vamos ver entre Esaú e Jacó, fez toda a diferença no rumo que tomou a vida de Esaú e no rumo que tomou a vida de Jacó. O filho amado pela mulher, pela serva, deu continuidade a uma geração, e o filho amado pelo pai deu continuidade a uma outra geração. Mas a promessa acompanha o filho gerado pela serva. Presta atenção nisso. Quando ela gera, ela se apresenta a Adonai. Aqui no verso 22, diz assim: os filhos lutavam no ventre dela. E ela disse: por que isto está acontecendo comigo? E foi questionar, arguir a Adonai. Porque depois de 20 anos, os filhos que ela tanto esperava lutavam dentro do seu ventre. Aqui, ao longo de 20 anos, a Rebeca aprende a ter uma intimidade com a Adonai, a qual ela não tinha. Observe isso aqui. A própria tradição hebraica diz que ela era uma mulher geniosa e difícil, que deu trabalho a Isaque, porque ela vem de uma terra e ela precisou se submeter à tenda de Sara, se nós olharmos antes, para que ela se tornasse a serva que daria geração a uma nação com uma promessa sobre ela. Então ela dura 20 anos. O mesmo tempo que o seu filho Jacó dura para se tornar o patriarca que leva o nome à casa de Israel. Não fala aqui que Isaque teve um tempo tão longo para se ajustar na vida quanto a isso. E tem um ponto que é o cerne da questão. A sensibilidade de Rebeca ultrapassou a de Isaque. Porque ela conseguiu fazer a leitura do erro de Isaque ao querer abençoar Esaú e não a Jacó. Porque Adonai fala com ela, que era o menor, que seria sobre o maior. Essa inversão foi dada a ela no ventre dela. Então quem desenvolveu a capacidade de discernir isso foi a serva e não o servo. Não estou tirando os méritos de Isaque aqui em nada. Dos 3 patriarcas, o que aparentemente era o mais linear nas suas condutas era Isaque, diz a exegese rabínica. Ele é o que parece oscilar menos. Mas ele, no momento chave, que era delegar a sua geração, a sua descendência, a continuidade, ele estava fadado ao erro. Porque a própria Torá diz que ele iria botar as mãos sobre Esaú. E aqui, quando a pastora Sandra toca exatamente nesse ponto, a exegese hebraica
não é ponto de vista de ninguém. A própria exegese hebraica, os estudiosos da Torá afirmam que a relação singela e honesta entre Rebeca e Jacó era o inverso de uma relação de suborno afetivo proposto por Esaú para com Isaac. A proposta não vem de Isaac para ser subornado. Ele é subornado no seu longo período de vida, porque o seu filho mais velho descobre o seu ponto fraco, o paladar aguçado para caça, para carne. Ele gostava de um animal morto na sua mesa para comer. E feito isso, seu filho se aproveita disso para lançar mão dos benefícios que tinha como primogênito, porque ele não tinha autoridade nenhuma, segundo a Torá. Porque no ventre Adonai escolheu Jacó. Mas Jacó ainda não era o homem pronto para tomar essa autoridade sobre ele. Precisou de uma serva fazer por ele, enquanto ele não estava pronto. E aqui nós vamos ver isso escrito com todas as letras aqui. Quando nós olhamos essa questão entre a relação das palavras amor utilizada aqui na Torá, Jacó se familiarizava com a serva, em contrapartida Esaú com o servo. Aqui existe um potencial para nós termos a construção do caráter de Jacó, o qual muitas vezes é questionado pelas suas ações futuras. Aqui ele já é questionado por algo que ele ainda iria fazer. Não há relatado um vínculo de troca entre ele e a mãe. Apenas um relato de amor entre eles, diferente da relação do pai para com o filho mais velho. O próprio texto diz que Isaac era um apreciador da caça, não do ato de praticar a matança de animais, mas de comê-los. O que praticava por prazer a caça, do ponto de vista esportivo, digamos assim, era Esaú. Então não havia suporte aqui para nós defendermos que Esaú se espelhou no pai para ser um caçador, mas o apreciar de comer a caça são duas coisas diferentes. A ação do vermelho, como ele é conhecido futuramente, esse vermelho vai falar das ações na força do braço da carne de Esaú. E nós vamos ver Jacó num propósito lá na frente com uma vara branca falando da pureza das ações de Jacó. Se eu conseguir chegar lá, a gente toca nesse ponto. A etimologia da palavra amor utilizada aqui nesse versículo, elas derivam de uma mesma raiz, que é o verbo aheb no hebraico, ou ahev. Por isso, ahava, amor, aquela marca de cosmético que tem em Israel famoso, que vende no mundo todo, ahava, amor, vem da mesma palavra. Ahava é um verbo, aheb é um verbo. E ele possui dentro da sua própria definição uma pequena variação de sentidos básicos na mesma aplicação, indo desde um amor infinito de Elohim pelo seu povo, até o apetite carnal de um glutão preguiçoso. Essa mesma palavra amor, verbo amar, ele pode ser usado de um ponto ao outro, em extremos. A sua aplicação na forma invariável, na Torá está escrito aheb, quando nós lemos aqui que Rebeca, aheb Yaakov, ela ama Yaakov. Quando ele é usado no seu sentido do infinitivo, ele descreve um amor entre seres humanos como o amor entre mãe e filho, entre pai e filho. No caso aqui, Rebeca e Jacó. Quando usada na sua forma invariável, ele significa o amor humano na sua forma mais pura, na sua essência. Essa palavra é aplicada apenas neste versículo em toda a Bíblia Sagrada. Aheb, na forma de expressão de amor humano puro, não há outra aplicação de Gênesis e Apocalipse na Bíblia Sagrada. Descreve uma singularidade de uma serva pelo seu filho. Por isso ela representa a singularidade do amor de Adonai pelo homem,
que nós vamos ver que Jacó ali, quando ele vai ter o sonho da escada, era o acesso que a humanidade, através da casa de Israel, teria aos céus. A liberdade de contato entre Elohim e o homem e Elohim, perdida no pecado original de Adão e Eva. Esse resgate de Jacó, ele deriva de um amor singular, de uma serva por um filho. A serva salta sobre o marido para salvar a descendência. Porém, no caso da relação afetiva pai e filho, Esaú e Isaac, nós não vemos o mesmo padrão de singularidade, porque a aplicação verbal ela muda para o particípio. Ereb ou Oreb. Entra um Yud, que muda toda a questão. O Yud muda essa questão. E na Torá está Vav Yud, Vaiereb. E diz assim, que quando esta forma verbal do particípio ela é utilizada, a tradução mais aceita é: eu o tenho como um amigo, eu o amo como um amigo, ou uma amante no sentido promíscuo. Oséias usa essa raiz Ereb de início ao fim do livro de Oséias. Toda vez que Israel é acusada de amar outro que não Elohim, Ereb, mais de 47 aplicações dessa raiz só nos profetas. Então a essência do amor de Esaú para com Jacó, ele sofre um eufemismo, ou seja, ele é diminuído em valor pela forma como ele é lido. Por isso que se nós olharmos um amava e o outro amava, parece a mesma coisa. A relação íntima e de apreço entre pai e filho e mãe e filho era totalmente diferente. A ponto do filho mais velho ter ciência disso e ter que subornar afetivamente o pai com a caça. Um homem desse não podia ser o patriarca de Israel. Ele não tinha a essência do amor de Adonai criado e cultivado dentro dele. Por isso a serva salta à frente e paga o preço para que, mesmo sem ser culpado ou querer, Jacó fosse considerado um homem falso ao longo da história. Um charlatão, um ladrão, aquele que furta um direito que não tinha. Mas Jacó, vocês vão ver que não parte dele. A serva o impulsiona para fazer esta ação em prol da vida. Ela é a que matricia. Porque ela viu a iminência da morte da geração através de Esaú. Se nós conseguimos entender este amor de Rebeca, vocês acham que Rebeca fez com alegria isso daí? Ela gerou os dois no ventre dela. Mas ela teve que escolher aquele que Adonai escolheu. Não foi nem dela o direito de escolher. Adonai escolhe por ela e fala de uma forma íntima a ela que a constrange de não cumprir a vontade de Adonai. E aí nós nos deparamos com uma situação extremamente constrangedora. Vai lá, toma a primogenitura de teu irmão, pega o guisado, prepara para o teu pai, assume a posição de Esaú diante do teu pai. E se nós olharmos aqui, eu queria que vocês fossem ao capítulo 27 aqui comigo, os versos 8, 9 e 10. Gênesis 27, 8, 9 e 10, obrigatoriamente é a base que nós temos para entender que não partiu de Jacó esse desejo. Você sabe por quê? Porque muita gente fala, mas quando ele comprou a primogenitura lá atrás de Esaú, ele já tinha feito. Não adianta ele comprar a primogenitura se a mão de Isaac não pesasse sobre ele, dando a ele a bênção. A ação espiritual está aqui. A ação espiritual mediada pela serva está nos versos 8, 9 e 10, quando ela toma sobre ela a pena de enganar Isaac. Leonardo, quando a própria Torá ensina aqui no capítulo 26 de Gênesis, no final do capítulo, diz que Rebeca tem uma amargura de espírito quando Esaú toma uma posição diferente àquela que ela gostaria que ele tomasse. Sim. E nós vamos ver que tem uma coisa muito interessante, já que você entrou nisso, eu ia saltar isso, mas não vai ter jeito, eu vou ter que falar. Quando nós vemos essa relação Esaú e Jacó, o verbo amor, amar, Areb,
ele tem uma aplicação muito interessante. Ele é unicamente utilizado quando ele fala da relação entre pais e filhos, de pai para filho, de mãe para filho. Ele não é utilizado na Torá de filho para pai, de filho para mãe. Você sabe por quê? Porque a Torá diz, e os exegetas afirmam, que amor tem o pai e a mãe pelos filhos. Em prol desse amor, os filhos devem obediência, submissão e respeito aos pais. O retorno de Areb, que veio de pai e mãe para filho, se faz no sentido contrário, através de respeito, submissão e honestidade para com os seus pais. Isso não sou eu que estou dizendo. Isso é a exegese rabínica que também ensina isso daí. Então, quando nós vemos uma ação de Esaú, quando ele perde o direito de dar a sequência da promessa e ele se casa com filhas as quais os pais não abençoaram, mostra mais uma vez que ele não tinha o predicado da submissão, da obediência e do serviço aos seus pais. Ele não tinha nada nele que servia para Adonai para que desse continuidade ao que Jacó ali tomou lugar para poder ter. Foi bom você ter tocado nesse ponto, que eu ia saltar por causa do tempo, mas fica muito importante ser colocado isso. Jacó, quando nós olharmos aqui, olha o verso 8. Rebeca diz assim para ele, 27:8. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz, naquilo que eu te ordeno. Vai ao rebanho, traze-me de lá 2 bons cabritos, e eu farei deles um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta, e levá-los-á a teu pai, para que o coma, para que te abençoe antes de sua morte. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe, mas Esaú, meu irmão, é peludo e eu sou liso. Porventura meu pai me apalpará e serei a seus olhos enganador. Assim trarei sobre mim uma maldição e não uma bênção. Olha a preocupação dele, na inocência dele de não entender a gravidade do momento. Mas mostra a sinceridade do coração dele. Exatamente. Aí nós vemos aqui, porventura meu pai, verso 13, disse-lhe a sua mãe, meu filho, sobre mim seja a tua maldição, somente obedece a minha voz, vai e traze-mos. Ela toma a maldição, ela pagaria com a própria vida, para que Jacó não perdesse o direito de dar seguimento ao que Adonai estabeleceu no ventre dela. Ela não fez isso feliz. Ela não fez isso achando que o marido dela não se entristeceria ou se decepcionaria. Ela poderia aqui, pela Torá, ser totalmente abandonada por Isaac com uma ação dessa aqui. Ela dá subsídios a um divórcio. Ela fica pronta a perder o seu matrimônio, a sua estabilidade, a sua condição de mulher aos 60 anos de idade. Mais de 60, né? Ela 60 de Isaac. Não foi 60 dela, ela era mais nova. Então, ela estava pronta para morrer em prol da causa de Adonai. Porque ela gerou a causa de Adonai. A Torá diz que Adonai lhe diz: 2 nações em teu ventre, 2 pátrias em tua entranha se separarão. Uma pátria mais que uma pátria se afirmará, o maior servirá ao menor. Adonai estabeleceu. Custe o que custar. Isso aconteceria. Custe o que custar. Na Parashá Vayetze, aí vou tentar falar uns minutinhos, um pouquinho da Parashá Vayetze, no capítulo 28. Nós vemos aqui, Leomar, você pode ler para mim do verso 10 ao verso 22? Para me ajudar aqui, por favor. Partiu Jacó de Berseba e foi a Harã. Chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras daquele lugar e fazendo-a de travesseiro, deitou-se ali para dormir. E sonhou. Eis que uma escada estava posta na terra, cujo topo chegava ao céu, e os anjos de Elohim subiam e desciam por ela. Por cima dela estava o Eterno, que lhe disse: Eu sou o Eterno, o Elohim de Abraão, teu pai, e o Elohim de Isaque. Esta terra em que estás deitado, eu a darei a ti e à tua descendência.
A tua descendência será como o pó da terra. Estender-se-ás ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Estou contigo e te guardarei, por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra. Não te deixarei até que tenha cumprido aquilo que te tenha dito. Despertando Jacó do seu sono, disse: na verdade o Eterno está neste lugar, e eu não o sabia. E temeu, e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Elohim. Esta é a porta dos céus. Então se levantou Jacó de madrugada, tomou a pedra que tinha posto por travesseiro, erigiu-a em coluna e derramou azeite em cima dela. E chamou aquele lugar Betel. Porém o nome daquela cidade antes era Luz. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Elohim for comigo e me guardar desta viagem que ora faço, e me der pão para comer e veste para vestir, e eu em paz voltar à casa de meu pai, o Eterno será o meu Elohim. O início da Paraxá narra a experiência que Jacó começa a ter com Adonai. Se nós olharmos aqui, ele era um filho obediente, ele era um filho honesto, ele era um filho que se sujeitava, inclusive à sua mãe. Mas ele sozinho ainda não era capaz de fazer a leitura do que ele representava para Adonai, a ponto da sua mãe ter feito o que fez. Quando nós vemos isso daqui, nós temos que entender aquilo lá do início que eu falei. Nada do que Adonai estabelece vai deixar de acontecer. Esse tempo para acontecer, que nesta equação muitas vezes o homem, nós interferimos nesse tempo. Nós muitas vezes queremos acelerar ou nós queremos retardar o tempo de Adonai. Mas cedo ou tarde, o que Adonai determinou, aquilo será estabelecido. Ele sabe o tempo. Nós que muitas vezes brigamos com isso de uma maneira recorrente. E aqui é um réu confesso disso desde que conheceu o Eterno. Continuo dando minhas cabeçadas na vida por ainda não aprender a respeitar o tempo de Adonai. A grande questão aqui é que Jacó, ele não tinha condições de ser o patriarca na imaturidade que ele vivia, porque ele vivia na casa de sua mãe. Ele precisava sair em prol de sua própria vida para adquirir uma base e um total relacionamento com Adonai para que ele fosse o grande Israel que se tornaria na frente. E aqui ele tem um momento singular com Adonai. O pai dele o abençoa dizendo que ele seria uma assembleia de povos. Em outra tradução, não uma multidão, mas uma assembleia de povos. Ele teria representantes de todos os povos em suas descendências. Agora, quando ele, num sacrifício da tarde, observa os detalhes da Torá, o caminho é o sacrifício. Ele, num sacrifício, ele se encontra com Adonai de maneira clara. E aí, quando ele acorda do sonho, a Torá diz assim para a gente: Yaakov se reanima de seu sono e diz: Adonai existe neste lugar. E eu não o penetrava, eu não o conhecia, eu não tinha intimidade com Adonai. Ele estremece e diz: que tremor este lugar! Não é outro senão a casa de Elohim, e esta a porta dos céus. Ali ele reestabelecia para a humanidade a esperança de um acesso livre entre céus e terra, terra e céu. Céu e terra, terra e céu. Foi só isso o primeiro confronto entre Adonai e Jacó. E interessante que essa experiência de Jacó, narrada nas traduções contemporâneas que a gente usa, ela é eufêmica, ela é mais suave, né? Ele acordou de um sonho. Ela parece algo assim não tão constrangedor para Jacó. O impacto dessa revelação, ela traz a Jacó um temor e um tremor singulares, consequência do entendimento pleno de tudo aquilo que significava para ele. Quando ele ali nomeia o lugar chamado Luz por Betel, ele entende de maneira plena que ele estava ali
permitindo a Adonai adentrar em seu seio, em sua intimidade, tornando-se uma casa para Adonai habitar perenemente. Quando ele entende, esta é a casa de Elohim, ele já está falando de um templo que seria erguido ali como símbolo da habitação de Adonai. Só que quando Adonai ele ergue tanto o tabernáculo quanto o templo, ele diz aos dois fundadores, tanto Moisés quanto Salomão, que ele não habitaria ali dentro. Ele habitaria no seio do povo. Aqui ele já está anunciando que todo homem, toda mulher que se conectar com Adonai se tornará templo permanente de Adonai, uma casa de habitação perene de Adonai. Esse foi o primeiro impacto entre Jacó e Adonai. E aí eu fui dar uma olhada nessa questão deste local se chamar luz. Luz aqui não é luz de sol, luz de claridade. É uma palavra hebraica pronunciada luz. Me parece que é um lamed, um vav e um zain, a palavra. É uma palavra que se lê luz. Ela também é um verbo. O nome do local é um verbo de origem hebraica que significa apartar-se ou desviar-se. Ele é usado com a intenção de convidar e sugerir que alguém ouça a sabedoria divina e não se aparte de Adonai. Pode ser entendido como uma oportunidade do homem acolher Adonai em sua intimidade, em seu seio. Isto significa luz. E quando ele muda para o nome Bet-El, a casa de El, a casa daquele que é, a casa do único Elohim, ele estabelece ali para a humanidade o entendimento de que cada um de nós teríamos que construir esta casa ao longo de um ciclo de perenidades que Adonai nos desse. Eu e você temos a oportunidade, pela Torá, de termos um selo dizendo casa de Adonai, habitação de ela. Nós temos a base bíblica para Hanukkah, está no Salmo 36, versículo 8, 9 e 10. E diz isso perfeitamente, olha, eles se fartam da gordura da tua casa, Hanukkah, Salmo 36, versículo 8. Eles se fartam da gordura da tua casa e tu lhes dá de beber da corrente das tuas delícias. Amém. Pois em ti está o manancial da vida. Amém. Na tua luz veremos a luz. Amém. Estende o teu amor aos que te conhecem e a tua retidão aos retos de coração. Foi aí, pastora, que eu entendi o porquê da música. Veio à minha cabeça essa semana toda, o Cântico de Maria. Nós vamos lá para encerrar, mas antes eu preciso tocar num ponto. O lugar se chama Betel, correto? Antes se chamava Luz, agora se chama Betel. E ali fala de uma hospitalidade a qual Jacó propõe a Adonai para que Adonai tornasse ele a sua habitação. Interessante que podemos entender o motivo. Léo, lembra do que a gente conversou sobre a hospitalidade de Abraão naquela paraxá? Que fala, eu acho que foi a pastora que ensinou, sobre a questão do lavar dos pés e do adentrar. Eu, pelo menos para mim, era totalmente desconhecido isso aqui. Eu fui estudar e eu pude entender, pelo estudo, que o motivo do patriarca alterar o nome do local para Betel era porque neste momento ele entende a oportunidade de se tornar uma casa para El, para Adonai. O marco desse entendimento se dá quando ele constrói um altar de pedras banhado com azeite, ato que simboliza a consagração de sua vida ao Elohim de Abraão e de Isaac. Só que olha que interessante, o local, Betel, onde isso acontece, não poderia ser mais propício para esse encontro. Porque tal acontecimento ocorre no mesmo local que o pai Abraão acolhe os enviados de Adonai. Lá no texto de Gênesis 18, vai lá para a gente poder dar uma olhadinha, lê do 1 ao 8, Leomar. No texto não diz claramente que é Betel, mas ele acolhe enviados de Adonai em sua tenda e demonstra toda a sua hospitalidade, a mesma hospitalidade de Abraão,
passa geração após geração para Jacó, a ponto de Jacó se tornar hospitaleiro a Adonai e ensinar a humanidade a hospitalidade que cada um de nós tem que ter para que Adonai habite em nós. Lê do 1 ao 8, Gênesis 18, de 1 ao 8, é a narrativa do convite de Abraão a Adonai habitar em sua tenda. Observe esse detalhe. Gênesis 18, de 1 a 8. Depois apareceu o Eterno a Abraão nos carvalhais de Mamre, estando ele assentado à porta da tenda no maior calor do dia. Levantou Abraão os olhos, olhou e viu 3 homens em pé na sua frente. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e prostrou-se em terra. Disse ele: Eterno meu, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Traga-se agora um pouco de água e lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Trazei um bocado de pão para que possais fazer as vossas, para refazer as vossas forças, e depois passareis adiante, visto que chegaste até o vosso servo. Responderam: fazem como disseste. Abraão apressou-se em ir ter com Sara na tenda e lhe disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. Então ele correu ao rebanho e tomou um bezerro tenro e bom e deu-o ao criado, que se apressou a prepará-lo. Tomou também coalhada e leite e o bezerro que tinha preparado e pôs tudo diante deles, ficando ele em pé ao lado deles, debaixo da árvore, e eles comeram. Em outra tradução diz, debaixo dos carvalhos, porque ele habitava nos carvalhos de Mamre. Interessante que os exegetas, em sua maioria, eles concordam que o local aí é Betel, mesmo não dizendo que era Betel. Pois, mesmo sem ser citado claramente, podemos entender a singularidade que havia ao especificar os carvalhos de Mamre. Com isso, quando nós vamos a Gênesis 35, nós vamos observar a narrativa do funeral de Débora, serva de Raquel. Aí nós vamos ver uma conclusão sólida que eles sustentam para dizer que o encontro de Jacó se dá no mesmo lugar do encontro de Abraão, com a questão da hospitalidade. É o altar do nosso coração, o mesmo que Abraão ali constitui, o mesmo que Jacó ali constitui, que ele ensina à humanidade que cada um tem que construir dentro de si, lá na alma, lá no nefesh, naquele ponto que não dá para abrir o peito e encostar nele, que ele diz assim: é neste lugar que você vai se consagrar a mim. Esse é o primeiro encontro de Jacó. Lê para a gente, Leomar, no Gênesis 35, do 6 ao 8. Assim chegou Jacó à Luz, que está na terra de Canaã. Ele e todo o povo com ele havia. Edificou ali um altar e chamou aquele lugar El Betel, porque ali Elohim se lhe tinha manifestado quando fugia do seu irmão. Morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho que se chamou Alon Bakut. O carvalho do pranto. Pranto. Observa que ele diz embaixo do carvalho. Ele aponta um carvalho específico. Os carvalhos de Mamre, o carvalho, a árvore que os enviados de Adonai se assentam na tenda de Abraão. Neste mesmo lugar de encontro, ele estabelece para a humanidade a oportunidade de consagração de um altar permanente para Adonai. Foi só isso o primeiro encontro de Jacó com Adonai. Só que Jacó ainda demonstra imaturidade na sequência de tudo isso. Porque ao chegar em Padã Arã e conhecer a mulher que ele amou, ele estabelece um tempo equivocadamente para seu sogro cobrar-lhe o salário do dote de Raquel. E, infelizmente, pela questão do tempo, nós não vamos poder dar continuidade nisso, porque nós vamos precisar entrar exatamente nesse desvio de tempo. Que ali Jacó, mesmo
sendo aperfeiçoado ao longo dos 20 anos que ele fica na casa de Labão, se nós observarmos, a pastora Sandra falou isso aqui, a mãe dele diz assim, ficará lá alguns dias até que eu lhe mande de volta. Ele não espera o recado da mãe para determinar 7 anos de trabalho para ter a sua esposa. Os exegetas dizem que ele fez algo supervalorizado. Ele pagou em excesso pelo salário a Raquel. E os 7 se tornam 20. Para que ele fosse tratado ao ponto de ter o nome mudado para Israel. Um homem que sabia lá no fim, vocês lembram lá Gênesis, lá no fim, que ele vira e fala, maus e curtos e poucos foram os meus dias, diferentes dos meus pais. Porque lá no final ele olhou e falou, eu joguei 20 anos da minha vida porque eu me precipitei diante de Adonai. E é a partir daí que à tarde nós vamos retomar o estudo. Quem puder ficar, a gente consegue, porque o horário já não nos permite mais continuar. E assim o Eterno possa nos abençoar nesse Shabat. Amém? Eterno, em nome de Yeshua, nós queremos te louvar e te agradecer, porque o Eterno, acima de todas as coisas, tem feito maravilhas no nosso meio, tem nos permitido caminhar em paz e em segurança diante da tua presença. Ensina-nos, ó Pai, o limite entre ir e vir, o limite do tempo, o limite, Pai, de todas as coisas, porque o Eterno um dia nos prometeu que Ele tiraria todos os nossos excessos e permaneceria em nós a tua essência. Que nós possamos ter a coragem de consagrar e ter o zelo e ter o esforço para consagrar os nossos corações verdadeiramente a Ti, como nosso patriarca ali nos ensina, para que nós venhamos ter de Ti tudo aquilo que desejas para nós. Que possamos ser uma habitação do Espírito de Elohim nesses dias tão difíceis que temos vivido. Abençoe a toda a Tua casa, abençoe o almoço agora e abençoe a subida à piedade, as atividades até o término deste Shabat, para que possamos ser agraciados por Ti. É o que nós te pedimos em nome de Yeshua, o nosso Messias. Amém. Yevarehe Adonai verishmereha. Ayer Adonai panaveleha viruneca. Issa Adonai panaveleha veasem leha shalom. Bishem Yeshua Hamashia. Amém. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Que o Eterno faça resplandecer o teu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Eterno sobre nós levante o teu rosto e nos dê a paz. Em nome de Yeshua, o nosso Messias. Amém. Amém. Amém.